E eu me lembro que nesse passeio pelo centro da cidade, conhecendo o Barão de Itapetininga, essa Rua Marconi, Conselheiro Crispiniano, esse é o Viaduto do Chá, aqui é a Praça do Patriarca, Rua da Quitanda, Rua Direita. Eu estou com meu irmão, olho, vejo um cidadão de sobrancelhas grossas. Falei, Calixto é o Monteiro Lobato, e saí correndo atrás dele. E olha, eu vou ter um bate-papo pra lá de especial, porque o meu convidado é muito especial. Tanto que vocês estão vendo aqui que o meu cenário tá super diferente, né? Mas olha, eu tenho uma indicação aqui pra vocês, ó. Um livro do meu amigo Patrick Santos, 45 do Primeiro Tempo. O que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Já li, muito bom e recomendo pra você. E olha, hoje eu tô aqui com ele mesmo, com seu português mais do que correto, voz grave e sempre firme. Salomão Esfer. Tudo bom, seu Salomão? Tudo bom. Muita alegria receber vocês aqui. Pô, imagina, a alegria é nossa, claro. Ô, seu Salomão, você acha que as pessoas deixaram de falar corretamente o português? Olha, eu não sei, muita gente se refere como uma grande virtude minha, mas eu acho que foi uma decorrência normal de um primário muito bom, com uma professora que eu não esqueço nunca, Bibiana Del Nero, que teve 15 filhos, parece que 12 mulheres e 3 homens, ou 15 para 16. E todo ano ela tinha substituta, e por coincidência era a filha dela que vinha na substituição. Mas a dona Bibiana Del Nero Abreu foi uma grande professora e eu acho que, sem afetação na linguagem própria para crianças, né, ela foi uma cultora do vernáculo. E um pouco de leitura também. No ginásio tive a felicidade de ter também bons professores, ginásio em Santa Rita, e tudo decorreu assim normalmente. Um pouco de leitura, não muito, nem biblioteca grande eu tinha, era pequena. Precisava, como se fazia muito no interior, um emprestava o livro para o outro, alguns devolviam. Havia um advogado lá que falava de um professor meu. Ele dizia, o professor, e dava o nome, que eu não vou dar, costuma fazer biblioteca com o livro dos outros. E a gente caprichava para não receber essa pecha também, né? Fazia questão de devolver. Agora, o seu Salomão, no livro dos 100 anos de rádio, com o qual o senhor participou, o senhor autografou o meu livro dizendo que o senhor é um sobrevivente do rádio, né? Bom, o senhor teve uma carreira aí de 72 anos ativamente dentro do rádio. Dito isso, qual que foi o pior momento que o rádio já viveu? Olha, o rádio... Geralmente perguntam dos grandes momentos, não dos piores, né? Mas são tantos os sortilégios, tanta coisa acontece ao longo de décadas, que eu tenho até um temor de omitir uma coisa importante e prefiro não destacar uma, né? Se pedir uma coisa boa, eu posso lembrar e esquecer, mas não cometo um pecado grande. Agora, diante de um cataclisma, ignorar, ao longo de décadas de trabalho, com certeza são muitas. Qual que é a cobertura que o senhor fez que mais te marcou? A cobertura que mais me marcou não pode ser outra senão a cobertura do voo do Apollo 11. Eu fui escalado pela Bandeirantes, que foi escolhida pela Voz da América como a única emissora brasileira a estar presente. Mas presente como? No círculo dos grandes comunicadores da Voz da América, todos brasileiros radicados em Washington. E havia um mineiro que esteve no Cabo Kennedy, de lá fazia narrativa, e com aquele aparato técnico colocado à nossa disposição, você tinha todos os pormenores do extraordinário feito.
Depois de passar alguns boletins nos dias que antecederam o voo da Apollo 11, a diretora da Voz da América, Lilian Lamacchia, já mais tranquila, porque não conhece a pessoa, me avisou que eu tinha liberdade de apartear qualquer dos participantes a qualquer momento, enfim, não como uma pessoa que circunstancialmente tenha sido levada aí a esse desempenho. E eu, então, com liberdade, fiquei imaginando o que eu poderia falar do histórico voo da Apollo 11. Eu poderia falar sem a propriedade daqueles companheiros da Voz da América que acordavam, almoçavam, jantavam, dormiam, tudo no preparativo desse histórico voo. Era como se eu estivesse conversando com um especialista em voo espacial, tal a facilidade com que eles abordavam o assunto. E quando ela me deu liberdade para parteá-los, para falar, claro que eu não podia deixar de me referir à reação que teriam os brasileiros de acompanhar o histórico feito. E Armstrong, Aldrin e Collins foram os astronautas encarregados desse voo extraordinário. Depois de alguns insucessos norte-americanos, com a Rússia ponteando a União Soviética, os americanos tiveram uma recuperação pousando na Lua. E eu acho que esse, para mim, foi um momento importante. Eu fiz reportagem sobre o Muro de Berlim também, quando ainda existia a separação de Alemanha Ocidental e Oriental. Estive nos dois lados, claro que com as restrições que a União Soviética impunha à entrada no lado oriental, lá de Berlim. Mas assim mesmo foi uma coisa extraordinária. Então são essas coisas que eu lembro, mas não deixando de ressaltar que o voo da Apollo 11 foi um marco na minha vida. Essa transmissão do Apollo 11 você fez daqui do Brasil mesmo? Não, fiz nos estúdios da Voz da América, nos Estados Unidos. Você foi para lá para fazer justamente essa cobertura? Partear, mas não era a distância, como até se costuma fazer hoje, né? Participa como se estivesse no local. Eu fiquei 21 dias fora do Brasil, entre Washington e Nova York, algumas cidades que eu pude visitar enquanto esperava o voo mesmo, que redundou no pouso do Armstrong na Lua. Esses momentos foram marcantes e desnecessário dizer que eles me perguntavam: como você acha que os brasileiros estão reagindo vendo isso? Eu descrevia como um brasileiro estupefacto, né? Uma reação de um homem comum, não de um repórter também do feito, participando com aqueles especialistas que eram os locutores brasileiros da chamada Divisão Brasileira da Voz da América. Eles anunciavam solenemente lá o Brazilian Branch, é o ramo brasileiro da extraordinária emissora norte-americana. Fantástico. Seu Salomão, agora, recentemente eu tive aqui no podcast o Acácio Luiz Costa, né? E o Acácio, ele conversando com alguns amigos, né? Ele falou assim, olha, a gente discutindo ali, a gente não sabe hoje mais se o público está mais interessado no boato ou no fato. O que o senhor acha sobre isso? O que o pessoal quer mais, o boato ou o fato? O boato, quando vem revestido de seriedade, claro, ele impressiona mais, porque é boato. E o boato sempre procura estar na frente dos acontecimentos. Um relato histórico, fiel, sem exagero, sem mentiras, né? Pode não ser tão interessante quanto aquele feito pela imaginação daquele que se pronuncia. Tem gente que tem extraordinárias virtudes, né, para inventar casos e transformá-los até
em veracidade. Agora, gente, o seu Salomão Esper, ele tem 93 anos de idade hoje, né, na gravação desse podcast. E ele, mesmo assim, é muito ativo, continua assistindo televisão, ouve rádio também, seu Salomão? Sim, claro. Ouve rádio e lê bastante também. Inclusive, quando eu vim trazer aqui um livro para ele dos 100 anos do rádio, no dia seguinte ele já me ligou, olha, já li, achei demais, sensacional, né, dá os meus cumprimentos pro Nilo e pro Heródoto, leu muito rápido. Então, ele tá sempre muito bem informado. Agora, seu Salomão, você acha que as notícias hoje, elas estão mais superficiais para que cada vez elas ocupem menos tempo da programação? Ou seja, para dar uma notícia muito rapidinha? Quando a notícia vem acompanhada de imagem, talvez o repórter possa abrir mão de um relato mais minucioso, portanto, mais demorado. A imagem, quer dizer, divide meio a meio, né, a entrevista, o relato, a reportagem, quando você fala e tem imagem. Agora, quando é o tempo do rádio sem imagem, depois de 1950 que começou a televisão, e ainda com os percalços do noviciado aqui no Brasil, quando Assis Chateaubriand inaugurou a televisão. Fantástico. Seu Salomão, o senhor, 73 anos dentro do rádio, o senhor viu muitas mudanças dentro do rádio. O que o rádio perdeu ao longo do tempo? Bom, claro que tendo um concorrente importante como a televisão, ele perdeu aqueles que gostam de ver uma prova dos fatos, o que a televisão permite, assim, né? Colocando diante dos olhos. Mas, ao tempo em que ainda existia a televisão, a imaginação do repórter, o seu conhecimento prévio, antecipado, o estudo da matéria, se tinha importância, não era coisa corriqueira do dia a dia que acontece hoje. O capricho, a vontade, a espontaneidade do repórter, quer dizer, exigia para essa performance que ele tivesse um cabedal relativamente bom e suficiente para a importância de cada relato. Olha, você trabalhou com o Zé Paulo de Andrade. Sim. Por muitos anos, né? Foi seu colega. O que você aprendeu com ele, seu Salomão? Bom, na verdade, eu deveria dizer o que ele aprendeu comigo, porque eu sou mais velho. 3 anos mais velho do que ele. Mas você tem toda a razão, porque com o Zé Paulo, qualquer idade, você tinha muito o que aprender. Ele se dedicou integralmente a essa atividade, fez também o curso de Direito, mas ele também, atraído pelo rádio, deixou de lado tudo aquilo e se dedicou somente ao rádio e depois à televisão. Mas foi no rádio que ele brilhou mais intensamente. Ele chegou a tal ponto, depois de chefiar o departamento, ser diretor de jornalismo na Rádio Bandeirantes, quantas coisas ele não inovou, mas ele aperfeiçoou, porque ele fez com que a informação chegasse com absoluta fidelidade. Ele fazia questão de escalar o repórter que não ia ficar devendo alguma coisa. Nós tínhamos grandes incêndios, 2 deles ficaram na história de São Paulo, destruindo edifícios inteiros. E o ouvinte se concentrava no relato feito, porque quando era só rádio, precisava confiar na palavra dura. Muitos desses fatos importantes já foram depois de 50, no advento da televisão. Então, já ficava mais fácil. Agora, na verdade, o poder de comunicação do funcionário da rádio, do locutor, do animador, do repórter, a função dele é ser fiel e mostrar também que não é jejum no assunto, não foi escalado, vai lá,
né? Aconteceu isso em tal lugar, ele precisa ter algum conhecimento. O conhecimento geral era muito importante. E quantos repórteres nós tivemos, não só na Bandeirantes, onde eu fiquei algumas décadas, mas havia também nossos concorrentes com gente apetrechada, gente acostumada, de bom improviso, mas que tinha também a vivência, a conjugação de interesses, né? E que ressaltavam que não era uma pessoa que estava no noviciado entrando ali para se desincumbir de uma missão. Salomão, o que o rádio te ensinou? O rádio me ensinou primeiro. Acho que a primeira emoção verdadeiramente importante que eu tive foi a de ser escolhido no concurso que a Rádio Cruzeiro do Sul, em 1948, promoveu ali na Praça do Patriarca. Eram 2 vagas de locutores e eu fiquei surpreso quando, atendendo uma convocação, uma reunião de todos os candidatos, encontrei aquele auditório da Praça do Patriarca, da rádio, totalmente lotado, gente em pé até, como acontecia durante os filmes de cowboy no Cine Arte Palácio. Né? Gente querendo lugar de locutora. E havia gente com pastinha, com pasta 007, pareciam executivos disputando o lugar de locutor. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Essa gente deve... Mas, para minha sorte, eu fui escolhido junto com o companheiro Cícero Mota, que era um moço de Itapetininga, eu de Santa Rita do Passa Quatro. Mas o importante dessa escolha foi que meu irmão mais velho que eu, não o mais velho de todos, mas mais velho do que eu, Calixto, quando eu cheguei para tentar a vida em São Paulo, ele já estava aqui fazendo o curso da Faculdade de Direito. Ele foi me apresentar à cidade. Então, nós ficávamos andando e ele começava justamente na Praça do Patriarca, onde estava o estúdio da Rádio Cruzeiro do Sul. O estúdio dessa rádio ficava entre as ruas Direita e Quitanda. Cabia um edifício só grande, né? E você tinha a Rua da Quitanda, à esquerda de quem olhava para o prédio, e a Rua Direita também do lado direito. A Rua Direita que despertou a minha curiosidade, porque o professor José Gonço, em Santa Rita do Passa Quatro, falava a rua mais direita de São Paulo, a rua mais torta de São Paulo é a Rua Direita. Não era tão torta assim, mas era torta. Estava longe de ser uma rua direita. E assim nós fomos tendo, enfim, emoção em cima de emoção. Você sendo escolhido no meio de, não sei se 200, 300 candidatos, porque o auditório estava cheio, né? Me deu uma alegria extraordinária. Primeiro por conseguir, né, o emprego, o primeiro emprego. E depois pelo fato em si de... A gente, quando está no interior, fica imaginando o prefixo das grandes emissoras, porque as pequenas e médias não tinham condições, potência suficiente para serem ouvidas a longas distâncias. As que tinham FM, a Nacional do Rio de Janeiro, pela excelência da sua programação, eram líderes em todas as pesquisas no território nacional. Mas, como eram poucas as emissoras, hoje nós temos mais de 100 prefixos na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Mais do que isso, nem sei, preciso atualizar. E, naquele tempo, nós tínhamos 10 emissoras em São Paulo. Então, apesar de ser uma emissora pequena, média, ela tinha 3 ondas curtas, a Cruzeiro do Sul, o que era um feito.
devia seu esforço da família Byington o lançamento da Cruzeiro do Sul e da Rádio América, antiga Rádio Cosmos. Então, esse potencial que a onda curta garantia deu um brilho extraordinário a tudo que pudesse ter alguma importância no rádio. E eu me lembro que, nesse passeio pelo centro da cidade, conhecendo o Barão de Itapetininga, essa Rua Marconi, Conselheiro Crispiniano, esse é o Viaduto do Chá, aqui é a Praça do Patriarca, Rua da Quitanda, Rua Direita. Eu estou com meu irmão, olho, vejo um cidadão de sobrancelhas grossas. Falei, cara, isto é o Monteiro Lobato, e saí correndo atrás dele. Parei o Monteiro Lobato na Barão de Itapetininga. Disse a ele que era admirador, que tinha lido seus livros. Ele me tratou muito bem. Né? E vejam como são as coisas. Com aquela alegria, vamos para os primeiros testes na Rádio Cruzeiro do Sul. E era pedido aos candidatos que simulassem, descrevessem um 7 de setembro no Vale do Anhangabaú. E, imagine, o velório de Monteiro Lobato na Biblioteca Municipal de São Paulo. Tendo tido aquela experiência, eu acho que o meu êxito fui bem no improviso, foi ter tido um encontro com o Monteiro Lobato e poder contar uma verdade, né? O meu encontro com ele, moço do interior, com menos de 18 anos, e ele me tratando muito bem e comentando. Teve alguns dados também da minha vida. Caramba, seu Salomão. Apolo 11, Monteiro Lobato. Quanta coisa, hein? Isso é só um pouco, hein? Isso é só um pouco. Agora, ô, seu Salomão, o que você acredita que você pôde ensinar para as pessoas que te ouviram no rádio? Eu acho que, conforme o momento exigia, o trato coloquial com o ouvinte foi uma característica minha. Eu acho que eu avancei um pouco naquele ritual no rádio que tinha um formato rígido, né? Você era obrigado a falar a emissora que estão ouvindo, dava o prefixo, o nome, e você não tinha, para se despedir, havia até um locutor do meu tempo que dizia: muito obrigado pela sua valiosa atenção e até amanhã nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Eu falei, puxa vida, Deus está preocupado em fazer ele voltar no dia seguinte. É muita pretensão. Então você tinha coisas assim no rádio. Havia aqueles que já envaidecidos da posição achavam que estavam falando e tendo a atenção exclusiva do ouvinte, né? Então aí é fácil imaginar como o rádio conquistava a gente. Qualquer coisa que você dizia tinha repercussão. Depois de algum tempo de atuação, fazendo tudo, um pouquinho de auditório, programa de estúdio, programa musical, eu tive também a oportunidade de apresentar um programa de música e poesia. E num dos programas eu declamei, não é pretensão falar declamar, ou, como eu sabia de cor, tem que dizer que declarei. O poema de Paulo Bonfim. O livro era Antônio Triste, e ele falava da cidade de São Paulo. Batem estacas no terreno morto, e por aí afora. Muito bem, acabou o programa,
quem está no telefone, que era tão difícil conseguir ligação, até na cidade. Era o Paulo Bonfim para agradecer a gentileza de ter declamado. Quer dizer, como é que um Paulo Bonfim estava ouvindo a Rádio Cruzeiro do Sul? Se ele tinha a Tupi, a Bandeirantes, a Record, as grandes emissoras, né? E se ele queria coisa mais refinada, tinha a Gazeta, né? Que já se anunciava como uma emissora de elite. Enfim, tantas outras emissoras. Então, esse é um momento que me deu a importância de ter essa oportunidade de falar para um grande auditório, que é o ouvinte mesmo da emissora média, né? Não das que estavam em posição lindeira no elenco das rádios de São Paulo. Seu Salomão, para a gente fechar o nosso papo, que está muito bom, como é que eu faço para ficar com uma voz igual à sua? Bom, essa pergunta tem cabimento pelo seguinte. Há alguns dos nomes mais importantes do rádio atual em que o dono da voz está atuando ainda, você nota uma queda no volume, tem um pouco roufenho. Nem vou dar exemplos de agora, desse momento que você está me ouvindo, que é um dos nomes mais queridos aí do ouvinte, sempre fluente, com voz dominadora, começou a ficar roufenho e tal, e isso acontece muito com as pessoas. Agora, na idade mais avançada. Agora, você imagine com 93 anos, né? Eu sinto que a minha voz, se não é igual, ainda mantém um pouco da... E talvez seja isso que tenha me presenteado também com essa permanência tão duradoura no Rádio de São Paulo. Eu trabalhei ininterruptamente até os 90 anos. 72 anos de rádio, hein, seu Salomão? Seu Salomão, parabéns pela sua trajetória. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado, foi um prazer Fernando. Conversar contigo. Obrigado, viu? Fernando. Eu que agradeço a lembrança do meu nome. Quando a gente pensa que está já estando na fase do ouvido, aparece alguém como você e sua equipe, né, com competência e não deixando dúvidas do interesse na minha entrevista. E por esse motivo eu agradeço a você e a sua equipe. Eu que agradeço, seu Salomão. E olha, você que nos acompanhou aqui até o final, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, seu Salomão! Muito obrigado, Fernando.